Olá, pessoal, tudo bom? Chegamos à nossa última aula da disciplina de Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas. Como passou rápido, hein? Já estou sentindo saudade de vocês. Bom, e aí nessa nossa última aula, nossa sexta aula, será sobre legislação e os custos da recuperação, né? Então, nessa aula, a gente vai compreender os conceitos estabelecidos no Código Florestal, né, que serão muito importantes para a recuperação das áreas degradadas e também analisar as regras para a recuperação das APPs, que são áreas de preservação permanente, e da reserva legal. Essas regras, elas são aplicadas aos imóveis rurais, né? Então, as fazendas, né, que porventura tenham desmatado essas duas áreas, o Código Florestal estabelece algumas regras em que os seus proprietários deverão recuperar essas áreas. E é então por isso que nós vamos estudar o Código Florestal para que vocês, gestores ambientais, possam conduzir esses projetos de recuperação dessas áreas, ok? Bom, então o Código Florestal, o novo Código Florestal, a Lei 12.651, ela foi aprovada em 2012, né, após várias discussões lá no Congresso Nacional. Teve uma pressão muito grande dos ruralistas, né, para que essa lei fosse aprovada, como também teve uma pressão muito grande dos ambientalistas para que essa lei não tivesse sido aprovada dessa forma, pois, segundo eles, né, e também é na minha opinião, acabou facilitando para que pequenos propriedades rurais promovessem um desmatamento, né? Mas, por um outro lado, também a lei foi importante para poder legalizar algumas atividades que, pelas suas características, não poderiam ser executadas como previa a lei antigamente. Então, um dos conceitos importantes, né, que a lei traz é o conceito de floresta e as demais formas de vegetação nativa, né, elas são de bem de uso comum do povo, né? Então, o seu proprietário, o proprietário vão exercer o seu direito de propriedade, porém eles devem respeitar, né, o uso das florestas. Então, nós temos como exemplo de florestas a Mata Atlântica, como a gente já viu, a mata de araucárias, né, a caatinga, todas essas formas de vegetação são consideradas florestas e, portanto, estão sujeitas aos usos, né, às possibilidades de uso estabelecidas no Código Florestal. Um outro conceito também trazido pela lei é o de Amazônia Legal, né, que compreende todos os estados da região norte, né, então Pará, Amapá, Amazonas, o Acre, Roraima, e também parte do Mato Grosso e parte do Tocantins. Essa definição de Amazônia Legal, ela vai ser importante logo mais à frente quando a gente falar de reserva legal. E aí vocês vão compreender. Então, as áreas de preservação permanente são áreas que são necessárias para a preservação do ambiente local e também preservação do solo. Então, essas áreas, elas não devem ser cortadas, né? Elas são de preservação permanente. E quais são essas áreas de preservação permanente? As APPs. As restingas, né, que é aquela vegetação que cobrem as dunas próximo às praias. E por que elas não devem ser retiradas? Porque ela tem a função de impedir o avanço do mar, né, e a erosão da faixa de praia. Então, essa vegetação de restinga, ela é importantíssima, né, para que o mar não avance. Outra
a área de preservação permanente são as encostas acima de 45 graus, né? Então, todo o solo aqui, ó, acima de 45 graus, não pode ser cortada a vegetação. Por quê? Porque essa vegetação ela vai proteger a encosta de erosões, de deslizamentos, né? E provocar outros desastres sociais e econômicos. As outras áreas de preservação permanente são as nascentes, né? Então, a lei ela estabelece um raio de 50 metros de proteção das nascentes. Então, aqui nessa imagem, olha, eu consigo localizar a nascente, né, onde ela está aqui no meio da vegetação. Então, eu estabeleço um raio de 50 metros. Então, aqui nessa imagem, olha, a gente percebe que teve uma área aqui da APP, da nascente, que foi desmatada, né? Então, obrigatoriamente, o proprietário ele deverá recuperar essa área que foi desmatada, né, a partir do novo Código Florestal. E por que que essa área é importante, né, para a nascente? Porque ela vai proteger a nascente, né? Se eu retirar essa vegetação aqui dessa área, ela não vai mais reter água e essa nascente ela pode vir a secar. Então, por isso a importância das APPs das nascentes. E aí, conforme o rio segue o seu curso, a APP ela também vai se estendendo, né, conforme a mata ciliar. Então, a mata ciliar é aquela mata que vai margeando os rios. E como o nome já diz, né, a mata ciliar, assim como os cílios, eles protegem os nossos olhos, a mata ciliar protege os rios, né, para que eles sempre tenham água. Então, essa faixa de preservação, ela vai depender da largura do rio, né? Então, por exemplo, se a largura do rio for menor que 10 metros, essa mata ciliar, ela deve ser de 30 metros. Se a largura do rio for de 10 a 50 metros, a mata ciliar vai ser de 50 metros. Se a largura do rio for de 50 a 200 metros, a mata ciliar vai ser de 100 metros. Se a largura do rio for de 200 a 600 metros, essa mata ciliar será de 200 metros. E para rios com larguras acima de 600 metros, a mata ciliar vai ser de 500 metros. Também é estabelecido a mata ciliar para reservatórios naturais ou artificiais, né? Então, para reservatório natural com área até 20 hectares, mantém-se uma área de uma APP, né, de 50 metros. Se o reservatório artificial for de 5 hectares, né, e utilizado para abastecimento público, essa área de APP ela é maior, ela vai para 100 metros. Isso por quê? Para poder garantir a qualidade da água que é utilizada para o abastecimento público da população. Então, vamos passar aqui para o próximo. Topo de morro. Então, os topos de morro e montanhas também são importantes para poder manter a preservação dessas áreas e também para diminuir o risco de acidentes, né, de deslizamento das encostas. Então, os topos de morro, né, são classificados do terço superior como áreas de preservação permanente. Então, é muito comum, principalmente aqui na região da Zona da Mata, onde a gente tem muita plantação de cana, né, às vezes a gente vê lá no topo do morro aquela vegetação, né, aquele pedacinho, aquela ilhazinha ali de mata. Então, isso ocorre, né, devido a essa exigência do Código Florestal de manter essas áreas preservadas. E também, em áreas de altitudes, né, bastante elevadas, a gente tem uma vegetação conhecida como os brejos de altitude. Então, como elas são muito sensíveis,
são ambientes sensíveis, né, à degradação, são consideradas